Nós começamos a falar a respeito dos selos, da abertura dos selos. Os selos são abertos pelo Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós já falamos sobre a abertura do primeiro selo, sobre a manifestação do anticristo. Nós falamos sobre a abertura do segundo selo, quando é rompido o acordo entre o anticristo e Israel. Nós falamos sobre o terceiro selo, falamos inclusive falamos a respeito da guerra de Gog e Magog, a aliança do norte capitaneada pela Rússia, invadindo Israel. E hoje nós vamos falar sobre o quarto, o quinto e o sexto selos, assim também como o parêntese que há entre o sexto e o sétimo selo, quando nós vamos falar então de dois personagens que todo estudante do Apocalipse se depara. Dois personagens não, dois grupos de pessoas, as chamadas duas testemunhas e os 144 mil selados. Vamos falar então sobre o quarto, o quinto e o sexto selo. Vamos falar do quarto selo na sua ordem então. Quero então voltar a colocar aquele mapa que nós já disponibilizamos para vocês, lembrando que a primeira parte da grande tribulação, aquele quadrado em azul claro à minha esquerda, tem 3 anos e meio, a outra metade são os outros 3 anos e meio desse grande período da grande tribulação. Então nós já falamos sobre o primeiro, o segundo, o terceiro selo, e vamos falar sobre este quarto selo, a abertura do quarto selo. Apocalipse, capítulo número 6, no versículo 7 e no versículo 8, nós lemos o seguinte: quando o Cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Tem até uma ilustração que eu coloquei aí de Gustave Doré, que é muito interessante. O título é um quadro de 1865, A Morte sobre o Cavalo Pálido, que a versão no grego serve tanto para amarelo como para pálido, e é um quadro muito interessante, quando esse cavalo vem com a sua foice aí para ceifar vidas na terra. Pois bem, aqueles que já têm acompanhado então a abertura dos selos, sabem que no período final, nesse grande dia do Senhor, nós teremos 7 selos, nós teremos 7 trombetas e nós teremos 7 taças. Mas o fato é que a tentativa do governo, nós falamos então sobre a guerra que eclode, Gog e Magog, nós falamos então do problema da bomba que estoura, né? E aí nós colocamos o texto bíblico, fizemos uma análise a respeito disso, e a tentativa do governo do anticristo, então, apesar de ser muito centralizador na produção, compra e venda de produtos, controle na indústria, controle no comércio, isso não resolverá o problema da fome no mundo. E aí então, começam então a eclodir revoltas, consequentemente revoltas vão acontecer, pessoas vão se manifestar quando há fome, há revoltas, e isso é um quadro histórico, ao longo da história sempre foi assim, as pessoas vão para a rua e vão manifestar seu descontentamento, e aí então, esse governo autoritário, ele vai então se colocar de maneira mais autocrática possível, e aumentará então a fome, a mortandade, e esse governo então vai se tornar cada vez mais impositivo. Ele vai tentar manter o controle, ele não vai querer largar o controle, e com isso então nós adentramos já o quinto selo, ou seja, a morte está agraçando a terra, e aí nós vamos então para o quinto selo, a abertura do quinto selo, e nós vemos aí mais uma vez o quadro, podemos passar já dele, e vamos falar sobre a abertura do quinto selo. Apocalipse 6, nos versículos 9 a 11, nós lemos: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo,
até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, volto a dizer, nesse período haverá revolta, e volto a dizer que nesse período muitos daqueles que não subiram no arrebatamento, que tinham a palavra, que tinham conhecimento da palavra, que ouviram o evangelho alguma vez, que estudaram as escrituras alguma vez, mas não vigiaram, estavam frios ou mornos na sua fé, então eles começarão a se voltar a Deus, e a perseguição do anticristo ao povo de Deus, que vai permanecer na grande tribulação, aumentará. E aí, meus amados irmãos, eles não vão ceder à chamada adoração ao anticristo. Adoração não meramente aquela adoração formal que nós vemos, as pessoas dobrando seus joelhos aos santos, acudindo aos santos, mas se submetendo plenamente ao domínio do anticristo e ao seu desejo de ser adorado nesse sentido, de requerer toda a atenção, de requerer todo o poder, desvio de Deus. E a adoração, essa idolatria, é aquilo que desvia a adoração exclusiva a Deus, as pessoas vendo tudo no anticristo. Então nós começaremos a ver que eles vão começar a perseguir com mais intensidade a igreja de Cristo, que permanecerá sobre a terra no sentido daqueles que não subiram, mas começarem a se voltar a Deus. O texto de Apocalipse 13, no capítulo 5, no versículo 5 ao versículo 8, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aí fica então sempre aquela colocação: mas haverá salvação na grande tribulação? Porque muitos dizem, não vai haver salvação na grande tribulação. O Espírito Santo vai ser tirado da terra na grande tribulação. Então, como o Espírito Santo vai ser tirado da terra na grande tribulação, não vai haver salvação durante a grande tribulação. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele não sairá da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus onipresente, onisciente e onipotente, e por ser onipresente, ele estará onde sempre esteve, presente na terra. Então o Espírito Santo não vai sair da terra. Agora, a sua obra de edificação da igreja, restrição do pecado, ela vai cessar, como nós já lemos a respeito disso, já estudamos a respeito disso, mas ele continuará presente, porque ele é onipresente. Se ele saísse da terra, ele não seria onipresente. O Espírito Santo é Deus. Segundo ponto, nós vamos estudar hoje sobre os 144 mil, e nós vamos ver o ministério deles. Nós vamos ver o ministério das duas testemunhas, ou seja, o evangelho vai ser pregado durante a grande tribulação, e as pessoas serão salvas, voltarão a Deus. Gostaria de colocar aqui 5 textos que mostram de maneira clara, bíblica, que haverá salvação na grande tribulação. O primeiro deles é Zacarias capítulo 12, os versículos 10 e no capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, isso quando Jesus voltar definitivamente. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como quem se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Portanto, quando Jesus voltar no seu retorno glorioso com a igreja, vai haver salvação, remoção do pecado e da impureza. O texto de Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, nós lemos o seguinte:
Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e, assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar o quê? Os seus pecados. Então, Romanos capítulo 11 afirma categoricamente que judeus vão se converter a Cristo, vão ser salvos. Isso lá no final dos tempos, já no período final desse grande dia do Senhor. Atos capítulo 2, no versículo 17 e no 21, diz: e acontecerá nos últimos dias, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa é uma palavra sobre os últimos dias. Vai haver salvação no final dos tempos. Quarto texto: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo vamos falar sobre isso, estamos falando sobre isso, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, está falando dos mortos na grande tribulação, que mantiveram a sua fé em Cristo e não trocaram a adoração a Cristo, exclusiva a Cristo, pela do anticristo, da besta. E por fim, Apocalipse 7, nos versículos 9, 13, 14 e 15, nós lemos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm de onde? O que diz o texto? Da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. De onde são? De onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. Então, haverá sim salvação na grande tribulação. Falamos então do quarto selo, falamos do quinto selo, vamos falar do sexto selo e de uma provável explosão nuclear que vai afetar a todos. Então, mais uma vez eu coloco o mapa para vocês. Estamos chegando à conclusão dos 7 selos, falaremos do 7º especificamente no próximo estudo, mas vamos falar então da abertura do 6º selo. Veja o que diz Apocalipse, nesse capítulo 6, a partir desse verso 12. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam na face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, meus amados, esse quadro, vislumbrado por João, ele descreve cataclismas no céu e na terra que parecem indicar a explosão de bombas atômicas. Eu quero lembrar a vocês que isso não é algo nem difícil de acontecer nos dias atuais. Existem ogivas nucleares em 14 países. Nós temos 9 países que são potências atômicas. As ogivas nucleares na Rússia, isso, dados do ano passado, 2023, entre 1.600 e 6.800 ogivas nucleares na Rússia. Estados Unidos, até 6.500 ogivas nucleares. Reino Unido, entre 120 e 215. França, cerca de 300, China, 260 ogivas nucleares, Paquistão, 140, Índia, 130 ogivas nucleares, Coreia do Norte, cerca de 20, e Israel, uma estimativa, porque Israel não permite nem que
nem aceita verificação, nem avisa que tem, mas as estimativas pelos estudantes desse assunto dizem que existem entre 80 e 200 ogivas nucleares. Isso são os países que detêm as suas ogivas, 9. Mas existem os países da OTAN, onde estão instaladas as ogivas destes países. Então nós temos 20 na Holanda, 20 na Alemanha, 20 na Bélgica, 40 na Itália e 50 na Turquia. Ou seja, há bombas nucleares hoje em 14 países. Se começar um a lançar contra o outro, e os dois grandes grupos, principalmente Rússia de um lado, um outro grupo que é a China e os grupos ocidentais, nós teremos aí um hecatombe nuclear com muitas e muitas mortes. E aí o que se vai verificar? Grandes fumaças, cogumelos atômicos. Veja o que diz João ali no texto bíblico: o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Essa é uma visão que se entende que é de uma explosão de uma bomba atômica no seu cogumelo, aquela forma, como se fosse um pergaminho se enrola. E não apenas vai obliterar a claridade do sol, ou seja, vai ficar escuro. Quando isso acontece, do ponto de vista de quem está vendo, tudo fica escuro naquele momento. O que fica claro? Fica claro o fogo, fica claro, então, as pedras incandescentes, como se caíssem estrelas do céu, e é o que diz o texto bíblico ali. Pedaços de destroços incandescentes sobre vários locais. A Bíblia mostra: a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então esse é o ponto de vista de João em relação aos efeitos dessa explosão nuclear, a ponto de fazer com que todas as pessoas que tenham possibilidade de se esconder em bunkers, em montanhas, enfim, se preservar disso, corram para isso. É o que diz ali o texto bíblico que nós lemos: se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Ou seja, uma provável hecatombe nuclear, o sexto selo vai acontecer, e aí então o caos vai estar instaurado. O caos completamente instaurado para o soar das 7 trombetas. Volto a dizer, os juízos finais desse grande dia do Senhor, eles se aplicam em 3 grupos de 7. Os 7 selos que são abertos, as 7 trombetas que são ressoadas e as 7 taças que são derramadas. E aí então, antes desse último selo ser aberto, nós vamos dar uma pausa. Continuaremos com o 7º selo, que vai abrir então o clangor das 7 trombetas no próximo estudo. Mas nós vamos falar então do parêntese entre o 6º e o 7º selo. E aí nós vamos falar do ministério das 2 testemunhas e dos 144.000 selados. Volto a colocar o mapa aí. Então você vê os 7 selos, aí nós temos esse parêntese, e nós temos então o 7º selo, que se refere ao clangor do ressoar das 7 trombetas. Quando você lê a Bíblia no Apocalipse, você se depara então, volto a dizer, com 2 grupos de pessoas. Um pequeno restrito grupo, 2 pessoas chamadas 2 testemunhas, e um grupo dos 144.000 selados. Vamos falar então sobre as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas vão ser levantadas por Deus para pregarem especificamente dentro da cidade de Jerusalém. O texto de Apocalipse capítulo 11, nos versículos 1 a 3 diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, isso em Jerusalém então, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Pode voltar um slide, por favor? Então, eu volto a dizer que a última semana de anos é uma semana de 7 anos. A primeira parte, uma parte de falsa paz que o anticristo vai fazer com acordo com Israel, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio é rompido esse acordo e começa uma perseguição contra Israel. Aí começa o ministério das 2
testemunhas. Pode avançar, por favor. E nesse período, então, é o período que os gentios vão pisar no átrio, os templos chamados templos gentios, ou seja, eles vão pisar onde não podem. Vocês lembram quando nós falamos do terceiro templo, da construção do terceiro templo, quando falamos da quebra da aliança do anticristo com Israel, que ele vai se assentar ali no lugar santo, que ele vai, enfim, romper com Israel. Então, meus amados irmãos, essas duas testemunhas, eles começam a profetizar por 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais. Pode avançar, por favor. O texto diz, então: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 21, versículo 24. Em Apocalipse se repete essa fala dos tempos gentios. A Bíblia diz: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram o santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Mais uma vez fala dos 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, os judeus não terão controle pleno da cidade de Jerusalém, habitarão lá, serão perseguidos, mas o controle será dos gentios, aquela ruptura que nós já falamos a respeito. E aí surge então o ministério dessas duas testemunhas, que é caracterizado por duras palavras de arrependimento. Deus, nós lemos que vai dar autoridade para eles pregarem, para eles realizarem milagres, mas a palavra central deles é do arrependimento. A Bíblia diz: vestidos de pano de saco, que é o que indica o arrependimento. Pode avançar o próximo slide. Apocalipse 11, versículo 10 diz: os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, o ministério vai ser tão incisivo, vai ser tão incômodo, que é o ministério profético. O ministério profético incomoda, o ministério profético, ele confronta, o ministério profético, ele bate. Então, quando essas duas testemunhas, esses 2 profetas de Deus morrerem, vai ter uma celebração. Quero também falar que o ministério dessas 2 testemunhas, vai ser caracterizada por sinais e prodígios. Eles vão contrabalancear os sinais e prodígios que vão ser demonstrados pelo anticristo e especialmente pelo falso profeta, também através do poder, no caso, o poder divino. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 6 diz: eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Então, nós teremos aí manifestações sobrenaturais desses 2 servos de Deus. Mas é importante dizer que a manifestação desses sinais são dadas pelo poder do Espírito Santo. Por isso que o texto do capítulo 11, versículo 4 diz assim: são estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Ou seja, 2 oliveiras. A oliveira produz azeitona, que produz azeite, o óleo da unção. Ou seja, apontando que essas 2 testemunhas são 2 oliveiras, 2 pessoas cheias do Espírito Santo. E além disso, ela diz: estas são as oliveiras e os 2 candelabros, aquilo que acende luz. Em Jerusalém haverá esses 2 luzeiros nesse período tenebroso, 2 pessoas que vão falar do Senhor Jesus Cristo, que vão confrontar, que vão anunciar Cristo, são luz do mundo nesse período, como diz esse texto. Agora, eu falei para vocês que haverá um momento que eles serão mortos, as pessoas comemorarão, mas o último milagre que vai acontecer na vida deles será a ressurreição deles, ou seja,
o que nos revela a possível identidade deles. Diz o texto de Apocalipse, capítulo número 11, versículos 7 a 8. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, no caso de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A Bíblia fala de várias ressurreições. 1 Reis, capítulo 17, o filho da mulher de Sarepta, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, o filho da mulher sulamita. A Bíblia fala do soldado que foi lançado sobre o cadáver de Eliseu ali, em 2 Reis, capítulo número 13, nós temos a ressurreição do Novo Testamento, a filha de Naim, a viúva de Naim, Lucas capítulo 7, a filha de Jairo, Lucas capítulo 8, nós temos a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, João capítulo 11, a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, João capítulo 20, nós temos já no ministério apostólico, a ressurreição de Tabita ali em Atos capítulo 9, e a ressurreição ali de Eutico em Atos capítulo 20, são várias ressurreições, e essas daqui são as últimas ressurreições que nós veremos antes da volta de Jesus Cristo. Agora, quem seriam essas 2 testemunhas? Qual é a identificação dessas 2 testemunhas? Ainda que o texto não revele os nomes, muitos entendem tratar-se de Elias e Moisés, enquanto outros entendem que é Elias e Enoque. Eu pressuponho que seja Elias e Moisés. Sobre uma dessas testemunhas ser Elias, há uma promessa clara na Bíblia, que antes do retorno, da segunda fase da volta de Jesus, do retorno final de Jesus Cristo, o ministério de Elias, ele se cumpriria. Diz o texto de Malaquias, o texto que vai finalizar o Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, há uma promessa que vai encerrar o Antigo Testamento, que Deus enviaria Elias, antes que viesse o grande e temível dia do Senhor. Então, o ministério de Elias é algo que está profetizado para ele concluir o seu ministério. Quando você vai em algumas sinagogas, nas sinagogas você vê uma cadeira ali vazia, porque eles entendem, essa profecia ainda não se cumpriu. Os judeus entendem, olha, Elias ainda vai voltar, então tem uma cadeira vazia que ninguém pode sentar nas sinagogas. Então essa eles chamam, essa cadeira de Elias. Segundo lugar, um dos milagres que são registrados dessas 2 testemunhas, é o mesmo milagre que nós vemos em Elias, de fechar os céus. Veja o que diz o texto como aconteceu com o rei Acabe, o texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Ou seja, nós vemos essa mesma capacitação de Elias, nessas testemunhas ali do final dos tempos. A outra possibilidade, além de Elias, é Moisés, por 2 motivos. O primeiro deles é que tanto Moisés como Elias apareceram na transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo número 17, no versículo 2 e 3, nós lemos o seguinte: e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com Jesus. Então, eu parto desse princípio para entender que essas 2 testemunhas são Moisés e Elias. E o segundo é que um dos sinais apresentados pelas 2 testemunhas é o mesmo que nós vimos durante o confronto com o faraó no Egito. Apocalipse capítulo número 11, versículo 6, diz: tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue. Depois vamos falar que sangue é esse, falaremos adiante quando falarmos das trombetas. Bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos,
tantas vezes quantos quiserem. Então, meus amados, essas são as duas testemunhas que nós falamos. Agora vamos falar dos 144 mil. Nos deparamos com o número, 144 mil no Apocalipse. Quem são esses? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 7, nos seus 4 primeiros versos, o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então o texto vai falar de 144 mil pessoas seladas. E quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, o texto já diz: são judeus. Tratam-se de judeus salvos após o arrebatamento. É sabido pelas pesquisas que há um número crescente de judeus sendo evangelizados. E desses judeus sendo evangelizados, uma parte tem se convertido ao Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como Messias, que os judeus até hoje estão aguardando. Então, o judeu evangelizado, ao judeu evangelizado é anunciado: olha, esse Messias que você aguarda já veio, é Jesus. Então, lhes são abertos os olhos e eles se convertem a Cristo. Existem agências missionárias internacionais, agências que têm atuado só para a evangelização dos judeus, como Missão Internacional ao Povo Judeu e os Judeus por Jesus. E eles têm mantido missionários do mundo inteiro com esse propósito, esse difícil propósito. Existe uma missão chamada One for Israel, em conjunto com a Israel College of the Bible, que fez uma pesquisa em abril de 2018 e observou o crescimento dos judeus messiânicos. Olha a pesquisa que eles fizeram. Em 1948, com o surgimento do Estado de Israel, dos 630 mil judeus em Israel, só 23 eram convertidos. Em 1989, dos 3 milhões e 500 mil judeus em Israel, havia já 1.200 judeus convertidos em 30 congregações. E agora, em 2017, dos 6 milhões de judeus em Israel, 30 mil já eram convertidos e já existem 300 igrejas em Israel. Ou seja, os judeus estão se convertendo. Agora, é claro que o judeu, quando se converte, ele passa por perseguição em Israel. Ele é muito perseguido. Ele é chamado, por exemplo, de traidor por muitos. E essa mesma pesquisa aponta que dos judeus convertidos, 80% eles receberam intimidações e ameaças dos próprios judeus. Mas pesquisas no Google em Israel mostram que os nomes Yeshua e Mashiach, né, Jesus e Messias em hebraico, eles são feitos por 22 vezes por mês naquele país. E aí então, os judeus que já se converteram a Cristo, naturalmente, eles vão ser arrebatados quando Jesus voltar. Como todo cristão, não há diferença entre judeu e grego, não há diferença. O arrebatamento vai pegar a igreja salva, ela vai subir entre os gentios convertidos e os judeus convertidos. Mas muitos dos judeus vão ser como aqueles muitos cristãos que não vão subir, mas vão se conscientizar de que falharam, se conscientizar das promessas da Escritura e se converterem a Cristo durante a tribulação. E aí então, eles serão salvos naquela época. 144 mil judeus. Qual o propósito do selamento do Espírito Santo aos 144 mil? Em primeiro lugar, devemos entender que esse selamento aponta a marca do Espírito Santo na vida do salvo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, está falando de Jesus Cristo, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, uma das
figuras do Espírito Santo é o selo em nossas vidas. Então, eles serão selados, 144 mil judeus serão selados, serão salvos nesse período. E aí, então, antes de ser dada a ordem para a abertura do 7º selo do juízo, esses 144 mil judeus, de 12 tribos diferentes, serão selados com os seguintes propósitos. Em primeiro lugar, sobreviverem por um tempo, apesar de não adorarem nem receberem a marca da besta, a fim de exercerem o seu ministério. E assim, aí você fala assim, mas como é que eles vão ser preservados? Como é que vão ser preservados 144 mil judeus nesse período? Da mesma forma como Deus preservou 7 mil na época de Baal, na época de Elias, quando não dobraram seus joelhos a Baal. Diz o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus, assim como preservou 7 mil que não se dobraram a Baal durante o período de Elias, vai preservar 144 mil judeus que não vão se dobrar ao anticristo. Segundo lugar, o objetivo é a salvação deles. E aí nós já falamos sobre isso, que eles vão receber a marca da promessa, que é o Espírito Santo. Terceiro lugar, vão servir a Deus pregando a Cristo para a salvação. Note que o texto diz que eles se tornarão servos de Deus. São pessoas que não serviam antes a Deus. São judeus que não tinham uma vida com Deus, receberam a palavra, tinham a semente, mas não serviam a Deus. E agora vão passar a servir a Deus. É sempre importante, quando nós lermos a palavra servos de Deus, que é diferente de filhos de Deus e de criaturas de Deus. São 3 coisas diferentes. Todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Dentre as criaturas de Deus, muitos são filhos de Deus. E dentre os filhos de Deus, alguns são servos de Deus. Ou seja, os servem. Porque nem todo filho de Deus quer servir a Deus. Só quer participar dos cultos, assistir a pregações e não querem ter compromisso nenhum com a obra de Deus. Então, esses vão ter compromisso. Esses se tornarão servos de Deus, como diz o texto de Apocalipse 7:3 que nós lemos. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. E assim então, devidamente selados com a presença de Deus, trabalhando na evangelização mundial, nesse período da grande tribulação, vai se cumprir a segunda parte da profecia de Joel, que foi pregada por Pedro lá em Jerusalém, quanto ao que vai acontecer no meio desses cataclismas. Diz Atos, capítulo 2, versículos 18 a 21. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, esses 144 mil, resultado da pregação deles, em escala internacional, seja de maneira presencial, seja pela internet, não importa, vai redundar na salvação de muitos na grande tribulação, como nós já lemos. Eu vou reler aqui o texto de Apocalipse 7, versículo 9 e os versículos 13 a 15. Depois de muitas destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. Olha só quantos vão ser salvos. Grande multidão que ninguém pode contar. Ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, não vão atuar apenas em Israel, são judeus que podem estar aqui no Brasil, podem estar na Inglaterra, podem estar em qualquer lugar, e vão estar pregando o Evangelho. Então, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. E um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E após então o martírio, eles se encontrarão com Cristo.
Quando chegar o número de 144 mil, eles vão começar a receber o mesmo destino de outros cristãos, o martírio paulatino, mas eles vão se manter incontaminados. Assim, meus amados irmãos, eles serão denominados de primícias quanto ao tempo da grande tribulação. O texto de Apocalipse, capítulo 14, aí a gente avança do 7 para o 14, e no 14 eles voltam a ser citados, os 144 mil selados. E os primeiros 5 versículos desse capítulo 14 dizem: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que não tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi eram como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Então, são também chamados de primícias de Deus, no caso, as primícias daqueles que são resgatados do período da grande tribulação. No próximo estudo, nós vamos falar então, nós falamos aqui sobre as 6 primeiras trombetas. No próximo estudo, vamos falar os 6 primeiros selos, No próximo estudo, vamos falar sobre as 6 primeiras trombetas do juízo. Quando se abrir o 7º selo, vão ser tocadas as 7 trombetas. No próximo domingo, vamos falar das 6 primeiras trombetas. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer